Nesse vídeo você vai entender os motivos principais das principais quedas da renda variável, tanto os fundos imobiliários quanto também as ações, tá bom? Aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais, então eu vou separar em tópicos, inclusive você pode dar uma olhadinha, né, qual tópico você quer visualizar. Eu vou falar sobre principais índices do mercado, risco fiscal do Brasil, vou falar também sobre dólar e também eu vou especular, né, dar a minha opinião sobre o que eu acho que pode acontecer no futuro, tá bom, pessoal? E lembrando que eu sou formado em economia, tá? Meu nome é Giovanni, eu sou consultor CVM, então eu faço atendimento e sou consultor de investimentos, né? Para quem não sabe o que é consultor CVM, então eu faço ali, eu presto serviço de consultoria para investimentos, então eu recomendo compras e vendas de ativos de forma individual, ok? Aqui eu não vou estar recomendando nenhum ativo nos meus vídeos, beleza? Se você quiser uma consultoria comigo, eu sempre deixo meus dados aqui embaixo. Mas vamos começar analisando principalmente aqui o principal índice, né, de fundos imobiliários e o principal índice de ações, que é o Ibov. A gente consegue ver, né, que eu estou colocando aqui um prazo mais ou menos de 2 meses, a gente vê uma grande queda, né, o IFIX caindo 2,29, o Ibov caindo 5,65. Se a gente pegar um prazo um pouquinho maior, desde ali do início do ano, a gente consegue ver que o IFIX ele consegue ficar mais equilibrado e o Ibovespa não para de cair. Bom, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Essas variações da bolsa e de índices vão depender de vários fatores, tá? Fatores do Brasil, fatores externos, ou seja, fora do Brasil, fatores de empresas individualmente, né? Então, por exemplo, grandes empresas como a Petrobras, como a Vale, como o Banco Itaú, por exemplo, né? Tem outras várias aí podem interferir nos índices e do IFIX também, né? Alguns fundos imobiliários que são muito grandes, bastante representativos também podem interferir ali no resultado do índice, ok? Mas primeiro eu vou começar a comentar como, né, o mercado ele se alinha conforme as variações de juros, tá? E por que o mercado ele se apoia nas variações de juros? Aqui eu vou abrir, aqui é o Tesouro Direto, onde você consegue emprestar dinheiro para o governo, mas qualquer corretora você consegue estar comprando títulos públicos também. Mas é essa plataforma que o governo disponibilizou para quem quer investir, né, quer emprestar dinheiro para o governo e ele te paga uma taxa de volta. Aqui vocês podem ver que eu estou selecionando, primeiro, né, tem 3 tipos de indicadores, a Selic, que é pós-fixado, a pré-fixada, que é uma taxa fixa, e o Tesouro IPCA, que é ligado à inflação, tá bom? Aqui eu vou me limitar a isso na explicação, tá? Para a gente poder prosseguir. Para fundos imobiliários, principalmente, pessoal, eles se apoiam muito aqui nesse título, tá? Eu coloquei aqui 2040, mas pode ser 2035, 2045. E como vocês podem ver, que o preço do título ele está caindo nos últimos 90 dias. Por que está caindo, Giovanni? Se um título paga 5,89 ontem, né, ou seja, 3 meses atrás, na verdade, e hoje paga 6,40, vocês podem ver que obviamente tem uma diferença. E o que acontece com o preço do título? Ele tem que se desvalorizar para que ele consiga pagar essa quantia, tá bom? Eu estou resumindo bastante a explicação. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo somente explicando isso, tá? Porque realmente é um assunto bem complicado. Mas os juros de longo prazo aumentando faz com que a renda fixa fique rendendo mais, né? A renda fixa renda mais. E a renda fixa rendendo mais faz com que a renda variável tenha que render um pouquinho mais para que faça sentido investir em renda variável. Para que isso aconteça, natural que fundos imobiliários ou ações tendam a desvalorizar. Tanto pela questão de ações, né? As ações elas têm dívidas, as empresas têm dívidas, e se a dívida pública está aumentando, né? Se a dívida percentualmente está aumentando, essas empresas também vão ser impactadas, porque podem ter, por exemplo, dívidas que sejam atreladas a esses principais indicadores, tá bom? Já os fundos imobiliários, por exemplo, fundos de tijolos. Os fundos de tijolos vão estar pagando ali 10%, vamos supor, né, de dividendo ao ano. Se a renda fixa está rendendo mais, quer dizer que o fundo tem que pagar um pouquinho mais também. E para que isso aconteça, as cotas devem cair, né? Então, por isso que a gente está vendo tantos fundos de tijolos, principalmente, caindo. Então, a gente pode separar até por segmento. Justamente porque a rentabilidade deles deve se manter, né? Não vai atualizar, aumentar o rendimento de um inquilino de um mês para o outro já, né? Isso tende a demorar, mas os fundos de papel eles conseguem fazer essa correção de forma mais rápida, porque se a inflação estourar ou se o CDI estourar, eles conseguem ter um controle maior, tá bom? Então, hoje o risco fiscal do Brasil
está aumentando demais e por isso que está tendo esse aumento de juros, tá? Aqui a gente vai passar uma pincelada somente para ver como que está lá fora. Aqui eu estou no Investing, tá? Aqui eu consigo ver o IPC, que é um índice que representa a inflação lá nos Estados Unidos. E a gente consegue ver que a inflação deles teve, né, aquele estouro lá em 2022, na pandemia, igual aqui no Brasil. E depois começou a ficar mais controlada, mas ainda assim não demonstrou tantos resultados tão positivos, né, de realmente voltar ao patamar que eles tinham antes, tá? De 1,3%, de 1%, bem baixinho ao ano. Isso é um período de um ano, tá? 3% ao ano. Então, a gente se pegar a curva de juros dos Estados Unidos hoje, vocês podem ver que até 6 meses está 5,35, uma taxa muito alta, tá bom? E para o futuro tende a cair para 4%, 4,5%, 4,4%, tá? Já os juros aqui do Brasil é um efeito inverso. Então, hoje, né, no Brasil há 3 meses, 10,28, né, daqui a 6 meses, 10,50, 10,70 e por aí vai, aumentando conforme o tempo. Por que está aumentando, Giovanni? Por conta do risco fiscal. Tá, você falou risco fiscal está aumentando, mas o que quer dizer isso? Como que ele está aumentando? Por que ele está aumentando? Vamos lá nesse assunto com vocês, tá bom? Bom, primeiramente, tá? Dívida pública federal, ou seja, quanto que a União deve, né, para os seus credores, ou seja, as empresas emprestam, ou pessoas físicas, ou investidores do exterior investem aqui no Brasil, né, emprestam dinheiro para o Brasil, ele utiliza para fazer construções ou para manter a máquina pública e ele paga um juros, né, ele paga um cupom ali de volta, ok? Nossa dívida é muito alta, tá, pessoal? Isso que é o ponto principal. O custo médio acumulado, né, como você pode ver, é de 10,63 em abril de 2024. A gente está em junho, né? Mas 10,63 a um ano é uma dívida muito alta, muito alta. No vídeo, pessoal, eu vou colocar aqui no lado alguns países que são emergentes, ou seja, países que não são desenvolvidos, né, que não são grandes potências ali econômicas, e também em relação ao percentual do PIB, né, quanto que essa dívida, né, o montante total da dívida brasileira, quanto que é hoje, e é a taxa de 10,63. A dívida de alguns países, às vezes, é um pouco maior do que a do Brasil, só que a taxa média deles é bem menor do que a nossa. Então, por isso que é um ponto bastante preocupante. O Brasil tem uma dívida não muito alta em montante, mas ele tem muito alta em taxa, justamente porque o nosso risco do país é mais alto do que outros países lá fora, tá bom? Infelizmente, não é à toa que o Brasil é conhecido como um país rentista, justamente investidores internacionais ou investidores aqui do Brasil mesmo, que tem uma certa quantia um pouco maior, conseguem se aproveitar dessa taxa mais alta, mas justamente porque o Brasil apresenta um risco maior, principalmente risco político, risco fiscal maior, tá bom? Então, isso é importante de frisar. E naturalmente a gente está vendo que a dívida está aumentando, tá? O percentual da dívida está aumentando. Aqui a gente consegue ver, né? Aqui o Banco Central ele disponibiliza uma plataforma que a gente consegue ver vários dados para a gente poder fazer essa nossa análise, tá bom? Então, primeiramente, aqui a gente vai ver o Boletim Focus, tá? O Boletim Focus, ele demonstra as expectativas de mercado. E aqui eu sei que são muitos números, tá, pessoal? Mas você tem que focar aqui, ó, na Selic. Selic é a taxa básica de juros do Brasil, que pelo menos eles hoje, né, pelo menos a expectativa do mercado é que fim do ano 2024 acabe em 10,25, tá bom? Hoje é 10,50, ou seja, não tem muito para onde oscilar. Para 2025 ir para 9,25 e 2026 para 9%. Aqui também a gente consegue ver a questão do PIB, tá? 2% eles acham que acaba um ano, 2025 2% e 2026 2% ao ano de crescimento. Já o câmbio, 5,5 em 2024 acabe, 2025 5,9, 2026 5,10. Só que, obviamente, isso tende a oscilar. Hoje a gente está vendo um dólar a 5,40, né? 5,35. Vou até colocar uma imagem aqui para vocês verem. Então, por que está oscilando tanto? Por conta do aumento do risco fiscal e principalmente por conta disso aqui, pessoal. Ó, mercado vê déficit primário maior neste ano e no próximo mostra Prisma, que são alguns tipos de pesquisa justamente validando se a nossa dívida está aumentando ou está diminuindo. Hoje a nossa dívida está aumentando na taxa de juros e também no montante total, tá bom? Outra forma de a gente poder visualizar isso é por os documentos que o próprio governo divulga, tá bom?
Então, como a gente pode ver, ó, a partir de outubro ou novembro de 2022, nosso resultado fiscal do governo cada vez está sendo menor, tá bom? E isso, aos olhos de investidores internacionais, acaba sendo muito preocupante, porque nossa dívida cada vez é maior e com juros maiores ainda. Então, pensa como se fosse uma família, né, ou uma empresa. Chega um momento que a dívida pode estourar. Como o país, né, como a dívida de um país, ela não estoura, como que isso vai impactar a população brasileira? É principalmente por meio da inflação, tá? O país acaba não falindo, né? O país não fale, mas as instituições ali que compõem, né, a União ou o governo acabam sofrendo, tá? Por exemplo, empresas estatais são utilizadas justamente para tentar baixar, por exemplo, a inflação, que acontece com a Petrobras, e aí pode endividar também essas empresas e aí causa um efeito dominó. Ou seja, uma coisa vai impactando e vai empurrando a outra e vai piorando o cenário. Uma das formas para a gente poder, né, obviamente aqui o cenário é como que você resolve isso? Obviamente não tendo déficit fiscal. Como que a gente não tem déficit fiscal? Arrecadando mais ou arrecadando no mesmo patamar que a gente gasta. Ok, então se a gente gasta 2 trilhões de reais, a gente tem que arrecadar pelo menos 2 trilhões de reais ao ano. Esse é o ponto principal. E tem duas formas, ou você aumenta a arrecadação, né? E mesmo que você aumente seu gasto, aumente a arrecadação um patamar maior, ou você diminui seus gastos e mantém a arrecadação, ou você aumenta a arrecadação, tá? Essas são as duas únicas formas. Aqui a gente vê outra página aqui, que demonstra também essa evolução da nossa dívida, tá? Vou pegar aqui, ó, primeiro em janeiro de 2023, né? 93,93 percentual. Então, despesas de capital, receitas consideradas, ressalva constitucional, resultado, né? A gente está tendo o estado ok, né? Margem de suficiência nos últimos 12 meses. Se a gente pegar hoje, né, junho de 2024, olha como está a situação. Então, percentual da despesa coberta com a receita considerada, 109,17, já está em vermelho aqui, os números ficam em vermelhos. Margem de suficiência dos últimos 12 meses, menos 11 bilhões. Resultado no ano, menos 38 bilhões. Então, esses números a gente consegue ver que estão demonstrando uma preocupação, uma piora no nosso cenário fiscal, tá bom? Por isso que o risco do Brasil está aumentando. Se o risco do Brasil está aumentando, a nossa moeda aumenta o risco e fica menos confiável. Por isso que a gente está vendo também essa valorização do dólar, pessoal. Infelizmente. Aqui a gente consegue ver outras estatísticas do Banco Central. Então, pelo menos hoje, a gente ainda está esperando uma inflação bastante controlada, né? Aqui a Selic, a taxa básica de juros, está em 10,50. A taxa de câmbio, né, nominal, 5,36, pelo menos aqui que eu estou vendo no Banco Central. O IBC-BR, que é um índice que demonstra o PIB futuro, ele está caindo um pouco, tá? Isso também é um pouco preocupante. Taxa de desemprego se mantendo ali numa taxa mais neutra, né, de 7,5, uma taxa boa para o Brasil. Os resultados primários e nominais também caindo, isso é bastante preocupante, né, conforme eu havia falado para vocês. DLCP e DBGG são dois tipos de dívida, pessoal. A partir, principalmente de janeiro de 2023, a gente consegue ver uma evolução da nossa dívida, tá bom? Em relação ao PIB. Então, como vocês podem ver, hoje nossa dívida em relação ao PIB total é de 76%, tá bom? Em relação à dívida do PIB, é até pequena se a gente comparar com outros países. Mas o ponto principal, como eu havia falado para vocês anteriormente, é que a nossa taxa de juros é muito grande. Então, tem alguns países que têm o dobro do endividamento em relação ao PIB, só que a taxa de juros deles é 10 vezes menor. Então, por isso que eles podem fazer isso. Então, na prática, eles estão pagando menos juros que a gente. Então, esse é o ponto principal, tá bom? Então, tomara que vocês tenham entendido essa explicação. Eu tentei mastigar bastantes informações aqui, pessoal. Tem muitos outros critérios. Aqui eu nem cheguei ao lado político, né? Então, falas específicas de algum ministro, de algum governante também interfere no risco fiscal, né? Vocês têm que pensar como que um investidor do exterior reage a essas movimentações, tá? E aqui a gente está lidando com números, tá bom? Então, não é realmente a minha opinião, eu estou analisando os dados, o que pode acontecer. Bom, pessoal, nessa parte do vídeo, a minha opinião, o que eu acho para o futuro, principalmente no risco fiscal. O governo atual, tá?
a gente já teve experiência com outros governos no passado, foi marcado por superávites constantes, né? Então, desde o do primeiro governo Lula e Lula 2, foi marcado por realmente um governo que sempre apresentou superávit. Claro que também por conta do momento econômico, né, que favoreceu ali. Então, mesmo que os gastos aumentassem, a nossa a arrecadação estava aumentando num patamar maior do que a nossa despesa. Hoje é um cenário que não está acontecendo isso. Então, é um cenário novo para o governo que sempre se deparou ali com aumentos de receitas, tá? Então, na verdade, se a gente for ver, a nossa arrecadação está aumentando realmente, mas o nosso custo, o nosso gasto da União está ainda maior, né? Num passo ainda maior. Então, realmente é algo que ou o governo vai ter que cortar gastos, que não é uma coisa muito frequente, ou realmente vai aumentar ainda mais os impostos, que também é uma medida muito impopular e que está sendo a principal medida que o governo está tomando, né? Tributando importações, tributando investimentos, tributando vários outros pontos, justamente para casar a questão fiscal do Brasil, ok? Então, isso pode ser um gatilho, novamente, para utilizar, por exemplo, a Petrobras, que é uma empresa estatal que normalmente é bastante utilizada para controle de inflação, tá bom? Justamente porque os preços dos combustíveis vão impactar todo o mercado brasileiro. Então, se não aumenta esse custo, naturalmente a inflação tende a ser um pouco mais controlada. Não é à toa que a gente está vendo isso, já houve novamente a troca do diretor-presidente da Petrobras. E também outro ponto é que o Banco Central, no fim desse ano de 2024, troca ali, né, principalmente o presidente do Banco Central, né, um dos diretores principais, e isso pode alterar como que vai acontecer a política monetária do país, tá? Por exemplo, no governo da Dilma, houve uma canetada realmente, um corte de juros de forma muito rápida e também o corte de custo da energia de forma muito rápida, e isso veio à tona. Inclusive, eu consigo mostrar aqui para vocês, né? Ó, 2015, 2016, a gente teve uma inflação bem alta por conta disso, né? Eu realmente tenho um pensamento um pouquinho pessimista para o que a gente está vendo hoje, tá? Para a maneira que a gente está vendo o que o governo está fazendo hoje, justamente porque o controle fiscal ou o corte de gastos, apesar do governo já apresentar alguns cortes em algumas áreas, ainda está sendo muito pequeno pelo impacto do déficit, tá bom? E isso realmente pode gerar um impeachment, tá, pessoal? E não é qualquer coisa, justamente porque o presidente tem que ter responsabilidade fiscal para se manter no poder. Então, nem a questão de opinião ou não, mas para o governo Lula se manter no poder, ele precisaria ter ou um 0 a 0 ou uma melhora de situação fiscal para não aumentar a nossa dívida. Isso vai deixar que outras áreas importantes também não tenham recursos sustentáveis, né? Então isso é bastante importante para a gente dar uma olhadinha. Então meu pensamento é um pouco mais pessimista, mas realmente não quer dizer que não vou investir. Tem várias áreas que dão para investir. Você consegue investir em segmentos que estão bastante descontados, sem pensamento de longo prazo, pessoal. Então mire em segmentos mais seguros, mire em segmentos que você consiga verificar um avanço interessante. Então normalmente até o Luiz Barsi comenta bastante na internet, nas redes sociais, principalmente quais são os segmentos que sejam mais interessantes. Então dá uma olhadinha se vocês quiserem. Meu intuito aqui não é recomendar ativos, beleza, pessoal? É só mostrar para vocês a minha análise do mercado, o que está acontecendo, o que eu acho mais para o futuro, beleza? Até mais, tomara que tenham gostado do vídeo. Sei que pode ter aqui desavenças, tá? E sei também que vocês podem discordar de alguns pontos que eu falei aqui. Não tem problema, pessoal. Aqui realmente eu libero esse espaço para conversar e criar esse ambiente saudável aqui para a gente chegar numa conclusão que seja mais viável para todo mundo, beleza? Tomara que tenham gostado e até o próximo vídeo.